Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu receptor, com muita alegria. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que é uma igreja aqui no Rio de Janeiro que se propõe a pregar o Evangelho com equilíbrio, porque o Evangelho é uma bênção. O Evangelho é a melhor mensagem do mundo, mas os homens podem deturpar essa mensagem. Podem fazer com que essa mensagem se torne uma corrida atrás de bens, de dinheiro, de posições materiais, quando na realidade o Evangelho fala de outros valores, valores mais nobres, valores mais eternos. Então é bom que se pregue o Evangelho com equilíbrio. E nós, na Igreja Missionária Evangélica Maranata, temos esse propósito. Hoje você vai ouvir uma boa entrevista que fala sobre o que acontece quando uma pessoa tem um encontro com Cristo. E eu quero falar exatamente sobre este assunto, tão logo a gente possa voltar a falar com você. Não desligue, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu tenho o prazer de entrevistar o professor Edson Monteiro. Ele é engenheiro, escritor, já com 8 títulos, e também consultor no CREA, mas nós vamos falar sobre ética. E um assunto que aparentemente vocês vão perguntar, mais um engenheiro falando de ética? É, um engenheiro que teve um encontro com Jesus. Por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Claudete. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Da última vez você falou da sua experiência com Jesus, que aconteceu há 5 anos atrás. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de ética. O seu último livro, qual é o título dele? Corrupção. Uma endemia sem remédio? Um desafio ao leitor. Né? É verdade. Agora, você sempre teve esse chamado, essa vontade de escrever sobre ética, mesmo antes de ser um cristão? Ah, bastante tempo. Por que esse assunto mexe tanto com você? Não sei, vai completar 20 anos no ano que vem o primeiro título, que foi Aspectos Éticos na Engenharia. Eu me preocupava com as coisas que aconteciam nas obras de engenharia, no mundo todo. E achava que a responsabilidade da engenharia ficava bastante visível nesses momentos, mesmo que os engenheiros não fossem especificamente os culpados desse ou daquele acidente. Mas os outros títulos já saíram um pouco da engenharia e já caíram no campo mais filosófico, existencial. Um pouco mais complexo que isso. Eu passei a abordar aspectos históricos e, naturalmente, filosóficos, alguns antropológicos, identificações feitas por especialistas das diferentes áreas, né? Neurológicos. E assim os livros foram acontecendo, foram saindo. Eu tenho 2 títulos premiados, inclusive com muita satisfação para mim. Mas aconteceu o milagre. O milagre de há 5 anos atrás me mudou. Em maio, encontro com Jesus, não foi? Exatamente. Em maio de 2009, depois do batismo, eu já disse isso está gravado. Eu fiquei impulsionado a escrever, mergulhando na Bíblia. Aí você foi procurar na Bíblia as razões e as motivações do homem para o pecado e foi procurar as soluções de Deus para o pecado do homem. Primeiro, observar a civilização em todas as suas tentativas de crescimento. E então foi possível abordar todas aquelas mudanças de paradigmas, desde os 6.000 antes de Cristo até o dia que Pompeu dominou a Judéia e a Síria. E ali eu tive que mergulhar no estudo dos hebreus. Nesse teu estudo, você
acha que a corrupção está na natureza do homem? Totalmente. Está na primeira página do Antigo Testamento. Deus chegou a se arrepender de ter feito a obra, que ele viu que a terra estava corrompida. Está escrito isso lá. Quer dizer que, segundo alguns filósofos que acham que o homem está se aperfeiçoando cada dia mais, está melhorando, o que você me diz disso? Eu tenho a impressão que chegamos ao livro de agora. O primeiro que eu dizia é o A Ética da Obediência. Isso. Fala um pouquinho dos teus títulos. Pois é, o A Ética da Obediência, que é o primeiro da série de 3, ele fala sobre a tentativa de conquista de terras. O segundo, que vai da morte de Alexandre até a glória de Jesus, fala da mudança de paradigma no povo judeu. O povo judeu começa, através de todas aquelas seitas, a tentar ser um pouco, pelo menos um pouco parecido com todos aqueles conquistadores que os expulsavam, que os escravizavam. Esse é a ética da solidariedade, porque vem o grande mandamento de Jesus, que recomenda que nos amemos a todos. Ficou então um período parado, esperando uma manifestação, e então o livro diz isso, diz exatamente a data que eu comecei a escrever. Foi em 2012, na terça-feira da Semana Santa Cristã. E eu comecei a escrever sobre corrupção. Edson cristão querendo confrontar, escrevendo sobre valores éticos. Querendo confrontar com a visão do Charles Darwin, com a qual eu discordo. Vamos falar um pouquinho disso. Né? Quer dizer que então você fez uma análise da natureza do homem, da ética, da tendência do homem para o pecado, comparando o que a Bíblia diz sobre isso e o que o evolucionismo de Charles Darwin diz. O que você descobriu nesse sentido? O fundamento darwiniano é a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Uhum. Então, a espécie humana é capaz de tudo, independentemente das condições, para prevalecer. Então, de certa forma, você acha que essas atitudes que o homem toma de se dar bem, em termos financeiros, ganhar mais dinheiro, ou agredir uma pessoa, tirar uma pessoa de cena que está atrapalhando ele profissionalmente, ou na disputa, às vezes, de um amor, de uma paixão, de usar o que a gente chama de um golpe baixo, seria um pouco essa evolução de querer sobreviver, que isso justificaria? Pois é, isso é o que o Darwin fala como uma razão científica, mas para mim é um pretexto. Porque você dispõe de recursos para evitar que esses atos sejam cometidos. Nós somos homo sapiens, né? Imagem e semelhança de Deus. Pois é, nós somos espiritualmente abençoados. Por que nós descemos tanto? Para evoluir em que sentido? Evoluir no sentido da corrupção, como é conhecida publicamente, você tendo e querendo sempre ter mais, e se você puder enganar para conseguir esse mais, você engana e fica feliz e faz festa? Não. Isso para mim não é evolução, isso para mim é involução. Nós temos todos os recursos para compreender isso. Eu queria fazer um registro que nem todos que estão nos assistindo sabem disso, eu acho importante. A minha conversão só se deu aos meus 68 anos de idade. O que eu acho formidável, uma pessoa com 68 anos estar disposta a mudar, não é? Porque conversão é mudança de direção. É verdade. Muitas pessoas pensam que é mudança de religião, quando não é. É mudança de direção. Então, eu acho fantástico você, com 68 anos, ter tido a lucidez de pensar assim, não, até aqui eu caminhei dessa maneira, agora eu quero caminhar com Cristo. Eu acho isso, assim, muito jovem. Eu estava vivendo um drama terrível, a minha autossuficiência não conseguia solucioná-lo, eu fiquei fora de mim e alguém me trouxe
pelas mãos ao longo de uns 150 metros e, de repente, eu estava na Igreja Maranata. Edson, você era um homem que já aspirava esses valores éticos. Um bom profissional, um bom pai de família, um cidadão exemplar. Mas você teve um encontro com Jesus. Você precisava desse encontro, porque é isso que a turma diz por aí, tá? Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, né? A turma diz que quem precisa ter um encontro com Jesus são as pessoas que vivem na marginalidade, não têm um objetivo, não têm um sonho. Você é um profissional, um engenheiro, você tinha uma vida estável. Então, o que faltava no coração do Edson e o que mudou depois desse encontro com Cristo? Na realidade, não faltava nada na vida de Edson no sentido material, porque ele supunha que fosse capaz de resolver todos os seus problemas. É familiar também. Mas tem uns beliscões. Eu ganhei um grande beliscão. O meu caso foi muito dramático. Nada a ver com caráter, mas eu fui socorrido. O meu encontro... você se encontrou com Jesus. Não, Jesus me tomou pela mão e me trouxe à igreja. Me trouxe a uma nova realidade. A minha transformação é uma transformação mesmo. Não, as pessoas percebem isso, perceberam em poucas horas. Isso mudou até o jeito de escrever, inclusive. Teus livros mudaram, mais ou menos assim, o antes do Edson ter o encontro com Jesus e o depois do Edson. Não há dúvida. O tema é um só. O tema é a busca da ética. Mas a referência para abrir mais a cabeça e permitir com que eu possa me tornar mais acessível a determinados segmentos que me liam, que gostam de mim, né, elogiam, etc. Isso efetivamente mudou. Quer dizer, as pessoas não chegam para mim e dizem, como diziam, alguma coisa elogiosa do ponto de vista literário, algumas poesias. Não, hoje não. Hoje as pessoas conseguem perceber em mim que eu procuro transmitir uma verdade que me foi passada num momento extremamente difícil para a minha vida, onde eu fiquei... ponto de vista de Deus nesse assunto aí. Eu digo assim, que o Espírito Santo, lá no meu coração, instruiu a minha alma para que ela pudesse dizer direitinho como o corpo devia agir para viver agradando a Deus. Eu vivo em paz. Porque vida ética é vida que agrada a Deus, não tem a menor dúvida. Mas você mesma falou numa outra oportunidade sobre a vulgarização que se dá ao significado das palavras. Você não me disse isso no outro dia? O pecado está perdendo o seu impacto na ética sociedade. Também está ficando uma coisa assim muito banalizada, né? E ética é uma coisa que nós sentimos dentro do nosso coração. Agora, a pergunta final. Pois não. Para os nossos telespectadores. Edson, é possível mudar o caráter? Caráter se muda? Se muda. Eu vou dizer o que eu mais ouvia antes da minha conversão. Quando havia um problema muito grande entre pessoas que eu convivo e convivia, alguém dizia assim, normalmente uma pessoa de mais idade: só Jesus. A resposta é essa. É verdade. Só Jesus. Só Jesus na causa. Então, encontro com Jesus transforma o caráter. É por isso que a gente vai até as prisões falar de Jesus. É por isso que a gente não discrimina ninguém. Todos são chamados porque todos têm a possibilidade de ter um encontro com Jesus e passar a viver uma vida ética. E não precisa estar passando por uma dificuldade muito grande do ponto de vista da vida material. Não existe essa limitação escrita na palavra. A palavra é para todos. Com certeza. Para todos. Gregos, romanos. É verdade. Não é isso mesmo? Edson, se alguém quiser comprar os teus livros,
Tem algum telefone que a pessoa possa telefonar e adquirir os teus livros? Ou alguma livraria? Não, eu poderei deixar com Pode você... Pode falar um telefone que a gente vai... Não, eu deixo um e-mail. Um e-mail. Pode falar. Meu e-mail, posso pode dizer? Falar para o público aí. Prof. Edson Monteiro, como se diz? Prof. Edson Monteiro, Edson tudo junto. Monteiro, tudo @ junto. gmail.com. @gmail.com. E vai estar aparecendo escrito também. Quem desejar ter acesso aos seus livros. Edson, eu queria saber quais são os seus livros, eu dou todas as informações. E aí a pessoa se interessa por um determinado livro, eu mando para o endereço dessa pessoa, ela não paga nada. Se ela estiver de acordo, então ela remunera. Tá ótimo. E a gente já sabe que essa remuneração, ela é dirigida no que diz respeito ao resultado líquido para as nossas missões, né? Ótimo. É para nem. Muito bom. Edson, muito obrigado. Isso daria panos para manga, né? Fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E Deus te abençoe nesse teu ministério lindo de escrever sobre ética. Amém. E você, amigo telespectador, o programa ainda não terminou, você vai escutar uma palavra abençoadora sobre este Jesus que muda o nosso coração, muda o caráter, muda a nossa história de vida. Mas veja aí na telinha um telefone. É para você ligar para nós. Pode ligar, temos um grupo aqui que vai te atender com muito carinho, para conversar com você, para orar se for preciso, mas continue ligado, o programa ainda continua. Meus amigos, muito se fala nas igrejas, mais ainda nas igrejas cristãs, evangélicas, sobre encontro com Cristo. A pessoa diz assim, eu tive um encontro com Jesus, um encontro com Cristo, mas quem está do lado de lá começa a fazer uma pergunta, que negócio é esse de encontro com Cristo? Cristo morreu há 2000 anos, ressuscitou, subiu aos céus, como é que alguém pode se encontrar com Cristo hoje, século 21, ano 2013? Pois bem, quando se fala em encontro com Cristo, a gente fala numa experiência onde uma pessoa parece que há um clique no coração e na mente dessa pessoa e ela se abre para verdades até então não percebidas. É uma semente de fé que o próprio Espírito Santo coloca no coração da pessoa e a pessoa passa a valorizar coisas que não valorizava. E, por outro lado, passa a desvalorizar algumas coisas que ele valorizava. A Bíblia chama também essa experiência de novo nascimento. É como se as coisas velhas, as coisas antigas, os hábitos antigos, os pecados antigos, os problemas antigos, eles morrem, ou eles cessam, ou eles perdem a importância e o indivíduo, a pessoa, passa a ter uma nova concepção de vida, uma nova escala de valores. E a pessoa passa a valorizar coisas que nunca tinha valorizado. A Bíblia descreve no capítulo 9 do livro de Atos, uma conversão extraordinária. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida muito religiosa, muito sincera, mas era uma sinceridade errada, uma sinceridade que não trilhava o caminho da verdade. Ele pensava que os cristãos eram seguidores de uma falsa seita e que eles eram profundamente negativos e influenciando mal o povo de Israel. E ele queria acabar com esta fé, com esta religião, com esse caminho, também chamado de a seita dos nazarenos, ou o povo do caminho, como eram chamados os cristãos no início. O apóstolo Paulo tentava matar, tentava prender todas essas pessoas que ele tivesse contato. E ele foi para Damasco exatamente para prender alguns cristãos. Só que no caminho, o Espírito Santo, a palavra de Deus relata a experiência de Paulo no caminho de Damasco, em que ele ouve uma voz e uma luz resplandece. E Paulo, desnorteado, cai da sua montaria e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E no meio daquele evento extraordinário, Paulo pergunta, quem és, Senhor? E então ele ouve a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade de Damasco, porque lá te dirão o que te convém fazer. Olha que coisa linda! Jesus Cristo se revelou pessoalmente ao apóstolo Paulo, ele ouviu uma voz, ele viu a luz. Eu e você talvez tenhamos uma experiência diferente. Para que tenhamos um encontro com Cristo, não é necessário que você ouça literalmente a voz do Senhor. O Senhor pode falar ao seu coração, pode falar à sua mente, pode falar aos seus sentimentos, pode falar aos seus pensamentos, porque crer em Cristo é, antes de tudo, pensar, concluir. O Evangelho é para pessoas que pensam, que chegam à conclusão. Existe coerência na fé evangélica. Os milagres de Jesus são coerentes. Ele tem uma explicação e eles são úteis para alguém. Não existe um milagre de Cristo que não faça sentido. Jesus, por exemplo, nunca transformaria pedrinhas em passarinhos para saírem voando, porque isso não tem sentido. Ninguém estaria se beneficiando com este milagre. Os milagres de Cristo sempre beneficiam alguém, alguma pessoa, ou a um povo, ou a um país, ou a uma cidade, etc. Mas eu quero falar para você sobre as características desse encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Jesus passa a ter valores éticos. Então, é completamente incompatível se dizer um evangélico corrupto, um evangélico ladrão ou um evangélico traficante. O jornal publicou alguns dias atrás, traficantes evangélicos expulsam alguns seguidores de outra religião da comunidade. Isso é totalmente incompatível com a mensagem do Evangelho. Quem é evangélico não pode ser traficante, não pode se envolver com drogas, porque drogas é um vício, drogas destrói a família, drogas arrebenta com a sociedade. E o Evangelho, pelo contrário, veio para tirar o homem dessas situações, fazer com que um homem seja verdadeiramente livre, fazer com que o homem e a mulher valorizem a família, os valores morais. A Bíblia nos chama para a honestidade, para o equilíbrio, para a obediência, para as coisas que são bonitas e nobres nos nossos corações. Então, quem tem um encontro com Jesus, para de fazer coisas erradas, para de desejar o mal, para de ser malicioso, para de pensar mal sobre as pessoas, para de pensar como prejudique uma outra pessoa. Quem tem um encontro com Jesus passa a amar até aquelas pessoas que não lhe amam, os nossos inimigos. A gente ora por eles, nós não desejamos o mal de nenhuma pessoa. Esta é uma consequência de um encontro com Jesus. Uma segunda consequência de um encontro com Jesus é que a pessoa que tem essa experiência de crer em Cristo, de deixar a mensagem de Jesus entrar no coração, ela passa a ter vontade de adorar e de louvar ao Senhor Jesus. Ela se torna uma adoradora. E aí ela tem um desejo de estar reunida com pessoas que creem como ela, para adorar o Senhor através dos louvores, dos cânticos, através da mensagem da palavra de Deus, através de uma vida de serviço, onde ele possa ser um verdadeiro discípulo, obedecendo os princípios de Jesus. Esta é uma característica de quem tem um encontro com Cristo. Ele muda de atitudes, ele muda de lugares onde frequenta. Ele já não frequenta mais lugares onde a sensualidade impera. Ele já não se sente bem naqueles lugares onde existe as bebidas alcoólicas, onde as pessoas se tornam bêbadas, onde as mulheres perdem a capacidade de raciocínio. Querido, o encontro com Jesus muda a gente por dentro e muda por fora. Muda a nossa forma
de falar. Quem tem um encontro com Jesus já tem o seu vocabulário mais purificado. Ele já não usa termos muito chulos ou palavrões. Existe toda uma santificação no falar, no pensar nessas pessoas. Então, as características de quem tem um encontro com Jesus se tornam vivas. Todas as pessoas passam a reconhecer que houve alguma coisa, que aconteceu alguma transformação extraordinária na vida daquela pessoa. Por isso, nós da Igreja Missionária Evangélica Maranata viemos aqui para a televisão. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo caro. Muitos membros da igreja se cotizam para patrocinar a nossa presença aqui. Com que finalidade? Para que você também possa ter um encontro com Jesus, possa ter uma experiência onde o Espírito Santo tocando no seu coração, você passa a crer em Cristo como Filho de Deus, como aquele que desceu da glória, encarnou a nossa vida, comeu a nossa comida, andou na nossa estrada, respirou a nossa poeira e venceu a nossa morte, para que eu e você sejamos vencedores e tenhamos vida eterna. É isso que Jesus veio fazer aqui, nos salvar, tirar você desse destino inexorável que todos nós estávamos condenados para aquele destino maravilhoso que quem tem um encontro com Jesus passa a ter o seu nome escrito no livro da vida, passou da morte para a vida. Então é isso que nós estamos aqui orando, porque eu sei que a minha palavra não tem capacidade de gerar fé no seu coração. Somente o Espírito Santo pode gerar fé no seu coração. Essa é a nossa oração. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha. Qual é a importância desse telefone? É que você, telefonando para nós, há um grupo de irmãos e irmãs que estão aqui de plantão, esperando você ligar para que possamos orar por você, se importar com as suas necessidades, anotar os seus pedidos de oração. Você não está sozinho no meio do problema. Há um grupo de homens e mulheres que creem em Jesus, que tiveram uma experiência de transformação de vida, orando e intercedendo, para que enquanto eu falo nesta câmera, o Espírito Santo toque no seu coração e faça na sua vida o milagre da transformação, o milagre da conversão, o milagre dessa experiência que somente Jesus pode fazer nas nossas vidas. Um dia fez na minha e pode fazer na sua também. Eu não estou convidando você para ser membro da nossa igreja, se bem que isso nos daria uma imensa alegria. O importante não é que você seja membro da nossa igreja, o importante é que você tenha um encontro pessoal com Jesus, porque existem muitas igrejas evangélicas éticas, bíblicas, espalhadas pelo Rio de Janeiro. Procure o pastor lá e diga: eu quero ter um encontro mais profundo com Cristo, me ajude. Se ele for um pastor, ele certamente vai ajudar você, meu filho, porque esta é a nossa finalidade, fazer com que pessoas tenham um encontro real, uma transformação real de vida com Cristo. Vamos orar? Agora, para que você tenha essa experiência na sua vida, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque este homem, esta mulher, sintonizou este canal neste momento. Obrigado porque ele prestou atenção no que eu falei. Não na cor da minha camisa, mas naquilo que eu estou falando, que ele precisa de um encontro com Jesus, que o encontro com Jesus muda tudo, muda a nossa vida, muda nossos hábitos, muda o nosso futuro, muda as coisas que nos prejudicam, arranca tudo que faz com que a gente fique preso a tantos problemas, tantas coisas erradas. Em nome de Jesus, toca nesse homem, nessa mulher. Espírito Santo, entra no coração desse homem, faz com que ele creia este milagre maravilhoso. Eu te oro para que ele tenha fé, e fé no Senhor Jesus Cristo, naquele que venceu a morte, para que nós tenhamos vida. Deus o abençoe. Esteja conosco novamente no próximo sábado, sempre neste mesmo horário, sábado, 8h30, neste canal. Eu quero ter um encontro com você. Procure nos fazer uma visita. Deus vai abençoá-lo. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata.